Fala moçada! Continuando nosso curso aqui de HTML completo e profissional, nessa leva de elementos de formulário. Na aula passada nós terminamos os elementos input e na aula de hoje nós vamos falar sobre o elemento select. Beleza? Bastante simples aí. O que é o elemento select? Ele é um elemento de formulário que ele é um conjunto de opções. Ele permite selecionar um conjunto de opções. E sem demora, vamos ver sobre o elemento select aqui. Eu estou com a base do formulário que a gente vem trabalhando, né, com ela aqui. E com a introdução, só coloquei o início aqui do elemento select. Vamos começar do zero aqui, ó. Vamos colocar um select sem nenhuma configuração aqui por enquanto. E já vamos ver como que funciona. Por si só, o select não tem uma funcionalidade muito interessante. Ele disponibilizou a caixa de listagem ali pra gente, mas não tem nada, tá vendo? Ele não faz nada. Como que a gente configura os elementos dessa caixa de listagem? Aí entra aqui o elemento option. Todos os elementos do select são options. Então, cada elemento é um option diferente. Então, vamos colocar aqui para cores, por exemplo. Aqui, ó. Preto, vamos começar aqui com a cor preto, vamos colocar mais algumas cores aqui, branco, eita ferro, nossa, eu nem sei ler o que eu escrevi ali, branco, vermelho, verde e azul. Beleza, agora nós temos elementos no select. Vamos atualizar e visualizar aqui que agora a gente tem elementos do select. Só que aqui ainda precisam de alguns controles. Porque, por exemplo, cliquei ali no preto e vamos enviar. Olha o que aconteceu. Cadê o select aqui? Só está o botão. O select não está. Por quê? Porque nós não fizemos as configurações devidas. Eu preciso trabalhar aqui com o nome. Então, vamos colocar Fcor. Podemos trabalhar também, e muito importante que a gente defina os parâmetros múltiplo. Nós já vimos na aula anterior. Por quê? Porque ele permite a seleção de mais de um elemento. Veja bem, F5, olha aqui, ó, múltiplo, eu clico em um, seguro o Ctrl e clico em outro. Então, ele permite que eu selecione dois elementos. Olha aqui, ó, Fcor agora recebeu preto e o Fcor também recebeu vermelho. Beleza? Então, o múltiplo permite que a gente selecione mais de um elemento. Também podemos trabalhar com o parâmetro size. O que o parâmetro size indica? Ele indica quantos elementos serão visíveis nesse grupo. Eu coloquei 2, ele mostra 2 visíveis. Lógico que a gente pode rolar, mas visíveis ele coloca 2 por vez. Esse é o parâmetro size. Mas o mais importante que nós precisamos destacar no select é, na verdade, dentro do option. Porque, veja bem, aqui nós não trabalhamos com valores. Então, a passagem que ele faz, naturalmente, é o valor que a gente está vendo. Ó. Vermelho é enviar, ele faz aqui, ó, Fcor, vermelho. Ok, lindo, maravilhoso. Só que em alguns casos, eu não quero gravar ou fazer a passagem do texto exatamente como a gente estiver vendo. Por exemplo, se for um campo para seleção de gênero, aqui, masculino, feminino, então veja bem, masculino, feminino, certo? Então, F aqui, gen, o nome, né? Nesse caso, olha o que é interessante a gente fazer. Esse é só um exemplo, tá? Então, ele permite a gente selecionar entre masculino e feminino. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, quando a gente clica no feminino, ele vai fazer o envio da palavra feminino, tá aqui, ó, FGen feminino. Só que, às vezes, no banco de dados, esse campo pode ser de tamanho menor, pode ser que seja de tamanho 1,
ok? Por exemplo, eu quero gravar M para masculino e F para feminino. Isso é muito comum em banco de dados, para a gente evitar de ter um campo grande, ou seja, um campo com mais caracteres ocupa um tamanho maior, obviamente, tamanho físico maior. Então, é aí que entra a questão do value, para indicar o que vai ser passado quando essa opção for selecionada. Então, lá no banco de dados, suponhamos, esse campo eu criei com tamanho 1. Eu vou passar aqui, ó, quando selecionar masculino, eu vou passar M. E quando selecionar feminino, value, eu vou passar F. Ok, simples assim. Então, nesse caso, quando eu selecionar aqui, ó, masculino, vou fazer o envio, notem aqui, ó, para o campo FG, ele simplesmente passou o valor M. Ele não mais passou a palavra masculino, ele só passou o M. Quem vai fazer o recebimento dessas informações vai receber lá, campo FG igual a M. Beleza? E aí você faz o tratamento, vai gravar lá nesse campo a letra M, e quando você for filtrar os dados, você vai verificar, ó, quem for M, eu quero filtrar por todos os clientes masculinos. Então vai lá, filtra por quem tiver a letra M gravada nesse campo. Beleza? Então facilita o uso do banco de dados. É a questão do parâmetro value aplicada ao elemento option. Tá bom? Existem, obviamente, outras situações. Você pode colocar, por exemplo, situações que você pode colocar a descrição de um produto e no value somente o código desse produto. Fica muito mais simples. Olha só, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, impressora 3D, sei lá, vou inventar um modelo aqui, YUT65, sei lá, nem sei se isso existe. E na passagem do value, eu vou passar, por exemplo, somente o código dessa impressora. Suponhamos que o código dessa impressora seja IP3D7, tá? E no banco de dados, isso aqui tem que ser definido no sistema, só estou explicando o value, tá ok? E aqui, por exemplo, TV 98 polegadas LED. E aí o código desse produto aqui seja, por exemplo, T98. Ok. Então, o que vai acontecer? O valor exibido é o que a gente colocou, tá vendo? E o que vai ser passado é o value. Olha aqui, ó. Para esse campo, passou o código dele aqui que eu determinei, ó, IP3D7. Ok? Então, é isso que é o value aplicado ao option. E esse é o elemento select. Obviamente, se você não gostou do visual desse elemento, a formatação é livre. A gente está livre para formatar o elemento como quiser. E quem quer aprender mais sobre CSS, dá uma olhada na nossa playlist do curso de CSS, que é bastante completa. Vocês vão aprender aí tudo que for necessário para formatar os elementos em HTML. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje falamos sobre o elemento select, de quebra também sobre o elemento option. Vou ficando por aqui. Não é inscrito aí no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreva agora, clique no sininho para não perder nenhum vídeo, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.